Meus queridos, minhas queridas, dou a vocês mais uma vez as boas-vindas ao Renologia, esse canal que busca trazer para vocês conteúdos completos de biologia para que você se prepare melhor para o Enem, para o vestibular ou para aquela provinha marota que você vai ter no colégio. Eu sou o professor Tiago Renó e hoje nós vamos começar a resolver questões da Universidade Federal de Uberlândia, a UFO. Nós estamos, obviamente, acompanhados pela obra que tem aqui do lado de casa, então você já sabe que se invadir uma serra, uma britadeira ou qualquer barulho do gênero, é de costume, não dá para parar a obra, não dá para parar a cidade de São Paulo, mas o nosso estudo também não dá para parar e é por esse motivo que nós seguimos em frente, beleza? Bem, a UFO, ela tem nas suas questões 4 alternativas A, B, C e D, seguindo muito o modelo da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, que nós já trabalhamos aqui no Renologia, certo? Bem, as questões delas, algumas, não a maioria, mas algumas são bem objetivas, com respostas bem simples, é aquele arme e fetui que a gente tem na matemática, mas outras questões são muito bem elaboradas e requerem aí uma boa dose de atenção nossa, tá? Nós resolveremos 10 questões hoje, 10 questões no próximo vídeo e, como de costume, quando a gente faz esse tipo de vídeo, nós temos o link do PDF para você baixar aqui na descrição e temos também a minutagem por questão, para que fique mais fácil de você encontrar sua dúvida, beleza? Bem, antes então da gente começar, só o nosso ritualzinho padrão para não perder o costume. Se você é novo ou nova por aqui, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Aproveita e inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações, dê o seu like maneiro para ajudar o canal a crescer. E se você já é inscrito, dá uma olhadinha se a sua inscrição continua aqui, porque tem aquele lance do YouTube às vezes fazer algumas desinscrições e aí a gente está passando por esse probleminha nesse momento, tá bom? Bem, então pega papel e caneta, porque é hora do estudo. Bem, vamos começar então com uma questão de 2017. As relações e interações ecológicas estabelecidas entre duas espécies podem ser benéficas, prejudiciais ou neutras. E uma das formas de representação é o uso dos símbolos mais, menos e zero, respectivamente. Observe as seguintes interações. Para facilitar, gente, eu já vou classificando de acordo com o que se pede aqui, tá bom? 1. A fixação de nitrogênio por bactérias presentes nos nódulos das raízes de plantas leguminosas. Bem, a bactéria, é óbvio que ela se beneficia de estar no nódulo da planta, porque ela tem lá abrigo e tem acesso ao nitrogênio atmosférico, né, o que vem muitas vezes pela aeração do solo. Então, para ela é positivo. No caso da planta, tá? Ela também tem um benefício, porque os compostos nitrogenados que a bactéria produz nessa fixação são justamente os compostos que a planta vai utilizar para poder ter aí a sua fonte de nitrogênio, já que ela não consegue captar diretamente o nitrogênio atmosférico. Então, é positivo e positivo, mais e mais. Beleza? 2. Uma cadeia alimentar na qual os gafanhotos se alimentam das plantas. É óbvio que para o gafanhoto, se ele está obtendo sua fonte de nutrição, é positivo. Agora, para a planta, e aí a gente pensar no comportamento, inclusive, dos gafanhotos, isso não é nada positivo. Por quê? Porque a planta está sendo devorada, ela está desaparecendo, ela está sendo comida, né? E desde quando isso é vantagem para alguém, tá? Então, para a planta é negativo. 3. Os vermes que vivem no intestino de uma criança. Para o verme, ele tem lá nutrição e ele tem abrigo. Para ele é uma maravilha. Perfeito. Já para a criança é uma patologia, né? Então é uma relação de parasitismo. A relação de parasitismo, ela é caracterizada pelo benefício de uma espécie e o prejuízo de outra. Então, no caso aqui, é a criança
que recebe o prejuízo, já que o benefício está com o verme. Então, a gente tem aí mais e mais menos e mais menos. As interações descritas são representadas respectivamente por... Então, a gente precisa achar mais menos e mais menos. Mais zero não, mais. Então, a gente já elimina a A e a D. Mais menos é a B, então, que nós estamos procurando, né? A C, ela tem o mais zero aqui e não é o zero nesse caso. Beleza? Então, alternativa B é a nossa resposta correta. Então, vamos para a próxima questão, que é uma questão de 2018. Vamos lá. Moscas não podem cruzar com rãs ou samambaias. E se a rã cruza com a samambaia, a gente tem o Bulbasauro, que é um Pokémon. Mas não, a gente está falando do mundo real, né? Mas as barreiras reprodutivas entre espécies afins também existem, como descrito nas situações a seguir. 1. Duas espécies de cobra do gênero Thanophes ocorrem na mesma área geográfica, mas uma delas vive principalmente na água e outra é terrestre, ou seja, não cruzam porque estão em ambientes diferentes. 2. Algumas subespécies de salamandra do gênero Ensatina vivem nas mesmas regiões e habitats, onde talvez elas possam ocasionalmente hibridizar. Hibridizar, formar híbridos. No entanto, a maioria dos híbridos não completa o desenvolvimento e aqueles que conseguem são frágeis. Então, beleza, há o cruzamento, mas há uma fragilidade muito grande nos híbridos, então ou eles não se desenvolvem ou viram predadores, presas, na verdade, muito fáceis naquele ecossistema. 3. Os atobás de pés azuis, habitantes das ilhas de Galápagos, acasalam-se apenas depois de uma corte exclusiva da espécie. Parte do roteiro manda o macho levantar a pata azul, comportamento que chama a atenção da fêmea. 4. Na América do Norte, as áreas geográficas de uma espécie de gambá que ocorre no leste, Spilogale putorius, e no oeste, Spilogale gracilis, se sobrepõem, mas a S. putorius se reproduz no fim do inverno e a S. gracilis se reproduz no fim do verão, ou seja, possuem períodos férteis das fêmeas em momentos diferentes. Vamos lá aqui. Quais situações indicam, respectivamente, uma barreira pós-zigótica e uma barreira pré-zigótica comportamental? E aí vamos lá, então, olhar de novo para as nossas afirmativas. A única que tem aqui uma situação pós-zigótica, ou seja, no qual a fecundação ocorre, o cruzamento ocorre, e é o que acontece depois do cruzamento que deixa o processo sem uma nova espécie, com um híbrido frágil, é a 2, tá? Porque é a única que nós temos cruzamento. Na 1 nós não temos, porque os ambientes são diferentes. Na 3 nós não temos, porque a gente tem um processo comportamental. E na 4 nós não temos, porque a gente tem períodos de acasalamento em estações diferentes. Então, o cruzamento nem chega a acontecer. O único que chega a acontecer é a 2. Então, encontramos aqui a pós-zigótica. Então, a gente fica entre a alternativa D e a A, tá? Já descartamos a B e já descartamos a C. Agora a gente precisa de uma pré-zigótica comportamental. A única que fala aqui do comportamento, porque existe uma corte exclusiva, né? Um ritual, tá? Para o acasalamento, e aqui a própria afirmativa já traz comportamento, é a 3. Então, alternativa A, que é a 2 e a 3. Beleza? Essa foi bem tranquila. Questão 3, de 2019. O Truvada é o nome comercial da associação entre duas drogas antirretrovirais, anti-HIV.
Nos Estados Unidos, ele já é utilizado pelos adultos desde 2012. No Brasil, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, o aprovou em 2017. O esquema abaixo representa o seu funcionamento como terapia preventiva. Então a gente tem aqui o vírus fazendo o processo de adsorção. Ele então, depois do processo de adsorção, ele vem para cá, né? Um material genético é introduzido no citoplasma da célula. Esse material genético aqui, no caso, é RNA. Ele passa pelo processo da transcriptase reversa. O RNA, então, ele vai virar DNA e o DNA vai ser, então, colocado, aderido ao núcleo da célula. E aí, a partir daí, ele vai fazer todo o processo de síntese proteica para completar a replicação viral. Beleza? Aqui, de acordo com esse quadrinho aqui, ó, nesse ponto aqui, nós temos a ação da droga. O que significa isso? Que ela inibe a transcriptase reversa e não permite que o RNA vire DNA, né, que seja produzido DNA a partir daquela molécula de RNA. E aí esse DNA, obviamente, não produzido, não vai se incorporar ao núcleo e não vai produzir a replicação viral, tá? Ou seja, ela é preventiva, a gente fala de preventiva, porque não se permite que o vírus se replique no organismo, tá? Vamos lá, então. Eu acho que eu acabei de dar a resposta, mas vamos lá, então, para as alternativas. Qual o mecanismo de ação do Truvada? A. Estimular o organismo a gerar uma resposta imunológica ao HIV? Não, a gente não está usando células imunológicas aqui, a gente não está produzindo anticorpos, a gente não está atuando dessa maneira, então está errado. B. Evitar a entrada do vírus no organismo? Não, nós não evitamos a entrada do vírus no organismo, nem mesmo evitamos a adsorção dele e a penetração dele na célula, então está errado. C. Combater as moléculas de DNA viral das células infectadas. E D. Inibir que a replicação do vírus seja completada nas células de defesa. Aqui a gente pode ter um pouquinho de dúvida, porque afinal de contas, a gente não permite que o DNA viral seja produzido nas células infectadas. E isso pode dar a falsa sensação de que a gente está combatendo as moléculas de DNA. Mas para combater as moléculas de DNA, essas moléculas precisam existir. E a gente está impedindo que elas sejam sintetizadas, que a transcriptase reversa atue. Então eu não tenho moléculas de DNA para combater. E quem eu estou combatendo em si é a transcriptase reversa, é a ação dessa enzima, tá? Por isso está errado, mas pode gerar aí alguma dúvida. Claro, a resposta correta, e eu já disse isso quando a gente estava analisando a figura, é a D. Inibir a replicação que a replicação do vírus seja completada nas células de defesa. Por que nas células de defesa? Porque o vírus HIV, ele infecta linfócitos T. Beleza? Vamos para 4, que também é uma questão de 2017. Essa é bem fácil e a questão de genética, né? Vocês já sabem que o coraçãozinho desse professor bate mais forte. Em relação aos graus de dominância em genética, são feitas as seguintes afirmativas. 1. Nos cruzamentos clássicos das ervilhas de Mendel, a descendência F1 sempre se assemelha a uma das variedades progenitoras, pois um alelo em um par mostra completa dominância sobre o outro. Vamos pensar. No experimento de Mendel, na primeira lei de Mendel, ele cruzou ervilhas lisas com rugosas. Ele tinha uma geração P de ervilhas lisas puras, ou seja, só poderiam dar ervilhas lisas, e tinha uma geração P de ervilhas rugosas puras, que só poderiam dar ervilhas rugosas. Quando ele cruzou, a geração F1 teve total dominância de ervilhas lisas, 100% de ervilhas lisas. O que significa isso? Que entre os dois fatores, o fator liso e o fator rugoso, tá? O liso dominava o rugoso. Então, aqui nós temos uma afirmativa correta. Beleza? 2. No cruzamento entre plantas boca de leão de cor vermelha
com plantas de cor branca, todos os híbridos F1 têm flores cor de rosa. O intercruzamento dos híbridos F1 produz descendência F2 com proporção fenotípica de 3 vermelhas para uma branca. Clássico exemplo de dominância incompleta. Aqui nesse caso nós temos um exemplo de codominância e a proporção fenotípica para esse caso é 1:2:1. Uma vermelha para 2 rosas para uma branca. Então está errada. 3. No grupo sanguíneo humano MN, os indivíduos heterozigotos exibem os fenótipos M e N, pois as duas moléculas estão presentes, caracterizando um exemplo de codominância, que era o que deveria acontecer na 2, tá? E acontece aqui na 3, então está corretíssima. 4. No cruzamento de ervilhas duplamente heterozigotas, então a gente está falando aí de duas características, estamos falando da segunda lei de Mendel, para a cor e textura da semente, a proporção fenotípica será 9:3:3:1. Essa proporção fenotípica aqui, ó, 9:3:3:1, é justamente a proporção fenotípica da geração F2 da segunda lei de Mendel. Está corretíssima. Tá? A gente tem 9 ervilhas com as duas características dominantes, 3 ervilhas com uma dominante e a outra recessiva, 3 ervilhas com a outra dominante e a uma recessiva, dizendo assim, e uma ervilha com as duas recessivas, as duas características recessivas. Então está correto. Então temos a 1, a 3 e a 4 corretas. Então, assinale a alternativa que representa apenas afirmativas corretas. Então, é 1, 3 e 4 que nós estamos procurando. Alternativa C, tá bom? Bem fácil essa, tá? É só conhecer os experimentos de Mendel que não tem erro. Questão 5. Essa já é uma questão um pouco mais complicada porque ela requer conceitos muito específicos. Em uma aula de biologia sobre o sistema neural periférico autônomo, simpático e parasimpático, foram apresentadas 4 situações com as ações desses dois sistemas no corpo humano, conforme a tabela abaixo. Então, a situação 1, o sistema parasimpático contrai os brônquios. Situação 2, o sistema simpático estimula a liberação da glicose pelo fígado. Situação 3, o sistema parasimpático relaxa a bexiga urinária. Situação 4, o simpático estimula a secreção de adrenalina e noradrenalina. Em qual situação da tabela existe um equívoco na correspondência da ação e do sistema? 1, 2, 4 e 3. Olha só. Aqui existe uma situação muito interessante que quando eu fui resolver essa questão para preparar esse vídeo, eu mesmo caí na própria pegadinha. Não é que eu caí, eu fiquei em dúvida, né? Por quê? Porque eu olhei para a alternativa 1, parasimpático contrai os brônquios. Beleza, isso está correto, não tem nem o que questionar. Olhei para a alternativa 4, simpático estimula a secreção de adrenalina e noradrenalina. Tá tão certo que a serra aqui da obra diz que tá certo. Aí eu fiquei com essas duas aqui. O que me pegou? Parasimpático, relaxa a bexiga urinária. Quem é responsável por relaxar e contrair a bexiga urinária não é o parasimpático, é o simpático. Em teoria, eu achei minha alternativa. Só que eu fui levado a uma confusão, que me deixou em dúvida. Aí eu li umas 2, 3 vezes e falei, opa, tô caindo numa pegadinha besta, tá? Estimula a liberação da glicose pelo fígado. Quem faz isso é o simpático. Toda vez que a gente pensa em glicose, a gente pensa em pâncreas. Porque o pâncreas produz a insulina. Só que aqui eu estou liberando a glicose, não é a insulina. Eu estou fazendo aqui a glicogenólise no fígado, quebrando o glicogênio, porque eu tenho adrenalina e não tenho insulina, e a 4 já me diz isso, tá? Estou liberando, então, glicose no sangue
para aumentar as taxas de glicose sanguínea e fazer o pâncreas, então, mais uma vez, liberar insulina. Então, a gente precisa ficar atento, porque sempre que a gente fala de glicose, a gente pensa em pâncreas. Mas aqui é uma ação clara do fígado com a glicose, tá? Para a gente não cair na pegadinha. Então, isso aqui está certo, tá? Isso aqui está certo. A errada é a 3, então, alternativa D, beleza? Muito bem elaborada essa questão, tá? Apesar de precisar de um conceito muito específico, tá? É muito bem elaborada justamente por conta dessa situação aqui que pode confundir o estudante na hora da prova, beleza? Então vamos lá para a questão número 6. Analise a charge abaixo. Aí eu tenho uma charge, deixa eu ver se vocês conseguem ver ela inteira na tela. Tá. Ninguém da minha família toma vacina porque não acreditamos nessa bobagem. Aí o cara pergunta, e cadê sua família? Tá todo mundo lá em casa com sarampo. Obviamente aqui nós temos um representante do movimento antivacinal, né? Aquela história, né? A gente nunca perguntou de onde vinham as vacinas, né? A gente nunca olhou, a gente sempre deu braço, ou foi Zé Gotinha, né? A gotinha contra pólio e tal, sempre numa boa. Agora a gente virou sommelier de vacina, né? Então, não vou nem comentar isso. Então vamos lá. O movimento apresentado na charge tem implicações no retorno do sarampo no Brasil, pois o uso da vacina intensifica. Então, ele foca no sarampo, mas a gente está falando exatamente aqui do funcionamento próprio da vacina, de como a vacina funciona. Então, ele intensifica a imunização passiva, estimulando a produção de antígeno contra o agente causador da doença. Gente, o agente causador da doença é, no caso, o antígeno, e essa imunização ela não é passiva, ela é ativa, então está errado. B. A transferência de anticorpos prontos, suprimindo a produção de células de defesa do organismo. Quem transfere anticorpo pronto é o soro, não é a vacina. Aliás, vacina, a exemplo do ciclo do nitrogênio que nós falamos numa das questões anteriores, é um tema que cai em tudo quanto é prova, vestibular, Enem, tem que saber, é recorrente. C. A resposta imunológica estimulando a produção de anticorpos contra o agente causador da doença. Pô, isso é como a vacina funciona, não tem nem o que questionar. D. A produção de glóbulos vermelhos neutralizando a resposta imunológica do agente causador da doença. Glóbulos vermelhos são de transporte de oxigênio, eles não fazem resposta imunológica e eles são produzidos pela indução da eritropoietina. Tá errado, tá? Então, bem fácil essa questão, é só saber como funciona uma vacina e você encontra aí a alternativa C, beleza? Vamos para a próxima, questão número 7, com mais uma charge. Leia a charge abaixo. Então tem um cara aqui, a gente pode perceber aqui um processo bem comum para a gente, que é a água parada. Que é ótima para a reprodução da Aedes, né? Inclusive a gente vê o nosso amiguinho aqui, tá? Dengue, zika ou febre amarela. Ou seja, o cardápio tá bom aí pro Aedes, certo? Então a gente tem essa charge. E aí, a gente tem a questão. Comparando-se as doenças típicas de países tropicais mencionadas na charge, é comum entre elas: A. Serem provocadas por organismos procariotos. B. Apresentarem insetos como agentes etiológicos. C. Apresentarem insetos como os vetores. D. Apresentarem agentes etiológicos do reino protista. Dengue, zika e chikungunya, é isso, né? Ah, não, febre amarela aqui no caso, tá? As três doenças são virais. Vírus não tem célula, não pode ser classificado nem como procarionte, nem como eucarionte, ele não tem nem célula para isso. Então, a gente já elimina aqui, serem provocadas por organismos procariotos. Já eliminamos a A por conta disso. E, obviamente, se eles não têm nem células, eles não podem ser classificados nos reinos, muito menos no reino protista, que é o reino das algas e do protozoário, né, e dos protozoários. Então, a gente já elimina a A e a D de cara. E aí vem
é a nossa dúvida, B ou C. Apresentarem insetos como agentes etiológicos, apresentarem insetos como vetores. Os agentes etiológicos das 3 doenças são vírus. O inseto, no caso o Aedes aegypti, ele é um vetor. Então, alternativa C, tá bom? Pode até ficar um pouquinho em dúvida entre a B e a C, mas essa é bem fácil, não tem muito aí o que questionar, beleza? Questão número 8. Uma questão bem simples e direta, da prova de 2017 também. Aves e mamíferos usam em torno de 10 vezes mais energia que outros vertebrados de tamanhos equivalentes. Essa alta necessidade energética é atribuída à presença de qual característica exclusiva desses vertebrados? A. Endotermia. B. Circulação dupla. C. Sistema circulatório fechado. D. Sistema cardiovascular. Percebam que, basicamente, 3 alternativas falam diretamente do sistema cardiovascular. Uma tem parte da ação do sistema cardiovascular, até porque a endotermia ela é muito... um dos processos que a controla é a vasoconstrição e a vasodilatação, tá? Mas ela não é um processo exclusivo do sistema cardiovascular, tanto que a gordura, né, o tecido adiposo que a gente tem subcutâneo, ele muitas vezes quebra gordura para liberar calor e, obviamente, manter a temperatura do corpo. E é justamente por conta da gente estar sempre tendo que manter a temperatura do corpo, pensando nós, seres humanos, entre 36 graus, né, 36 e 37 graus, que nós temos um gasto energético maior que aqueles que não são, né, que são os animais de sangue frio, tá, que são os exotérmicos, aqueles que muitas vezes ficam lá na pedrinha, como os lagartos tomando sol para aumentar a temperatura do corpo. Essa energia do aumento da temperatura vem de fora, né? Não é um processo interno. Então, resposta correta, endotermia. Beleza? Bem fácil também essa. Questão 9. Eu gosto muito dessa questão, da prova de 2019. Uma determinada empresa disponibiliza 4 possíveis vacinas para a dengue, a V1, a V2, a V3 e a V4, que possuem diferentes combinações dos 3 genes estruturais do vírus da dengue. O gene C, que codifica para uma proteína do núcleo capsídeo viral, o gene M e o gene E, que codificam para proteínas de superfície do vírus. Esses estão representados por bandas na composição de cada vacina na figura. Então, eu tenho a V1 com o gene C e o gene M, a V2 com o gene E e o gene M, a V3 só com o gene C e a V4 com o gene E, só com o gene E. Juntamente com as potenciais vacinas de DNA, essa empresa realizou um estudo em vivo com 10 camundongos, nos quais foram injetados vacinas com DNA controle e com genes C, M e E, a fim de avaliar a resposta imunológica quanto à produção de anticorpos e células T citotóxicas. Então a gente observa o que aqui? Na figura 2, né, por conta dos anticorpos, a gente tem o gene M e o gene E com uma resposta imunológica muito maior do que a do gene C. E a gente tem a mesma coisa com as células T, né? O gene M e o gene E produzem uma resposta imunológica muito maior do que o gene C, tá? Por que isso? Pensando na estrutura viral, o gene C é do capsídeo. Se a gente estiver falando de um vírus envelopado, o capsídeo não está à mostra, ele não está para o contato das células de defesa. Em compensação, o envelope que tem as proteínas de superfície contém, então, estão aí disponíveis para a ação das células de defesa. Tá? Se você pensar na própria estrutura viral, você consegue entender o que esses quadros estão lhe dizendo. A partir das informações apresentadas, qual vacina teria a melhor resposta imunológica contra a dengue? Vamos voltar lá então para a primeira figura?
Porque a gente viu que o GNM e o GNE são os que mais produzem uma resposta imunológica. Então, aqueles que tiverem o GNM e o GNE são melhores, né? Então, aqui eu tenho só o M, aqui eu tenho os dois, aqui eu tenho só o C, então essa aqui basicamente não vai funcionar para mim. E aqui eu tenho só o E. Vai funcionar, mas não é tão eficaz quanto aqui tem os dois, que é então a V2. Beleza? Então, nós temos aqui a alternativa A, que é a vacina 2. Beleza? Vacina V2. Última questão dessa nossa primeira parte da prova de 2020. Diante do contexto do desastre ambiental causado pelo derramamento de petróleo nas praias do Nordeste brasileiro e dos conhecimentos científicos da ecologia, analise as afirmativas abaixo. Como eu fiz nas anteriores, a gente já vai analisando, beleza? 1. O petróleo adere às penas das aves e aos pelos dos mamíferos marinhos, intensificando o colchão de ar que fica retido entre as penas e pelos. O resultado é a perda de capacidade de isolamento térmico. Gente, isso aqui está errado. Quem faz o isolamento térmico é a gordura. As penas e os pelos até atuam, mas quem mais vai fazer o isolamento térmico aqui, tá? É a gordura. E os próprios mamíferos marinhos, às vezes eles nem têm tanto pelo assim, então esquece. 2. O petróleo espalha-se pela superfície da água e forma uma película que diminui a passagem de luz e impede a troca de gases necessários à fotossíntese e à respiração de seres aquáticos. Óbvio, se eu não tenho sol penetrando, eu não tenho fotossíntese, eu não tenho, então, toda aquela cadeia alimentar sendo colocada em prática, beleza? Vamos lá. 3. A contaminação por petróleo compromete a alimentação e a reprodução de diversas espécies marinhas. Desse modo, há o aumento de risco de contaminação pelo consumo de peixes oriundos de locais afetados. Gente, compromete, inclusive a gente falou aqui, né? A gente tem toda uma quebra de cadeia alimentar e com isso a gente tem todo um processo que pode dar contaminação sim, tá? 4. O fitoplâncton é altamente resistente ao derramamento de petróleo, pois possui parede celular que o impermeabiliza, permitindo a sua sobrevivência com taxas de fotossíntese inalteradas. Se eu não tenho luz, como eu disse aqui na 2, eu não tenho taxa de fotossíntese inalterada. Eu não tenho fotossíntese. Então, está errada, tá? Então, corretas são a 2 e a 3. Aqui, a alternativa C. Beleza? Bem, essa foi a primeira parte das questões da Universidade Federal de Uberlândia. Nós teremos ainda essa semana a segunda parte, fiquem muito atentos. E eu aconselho, obviamente, a você baixar o PDF e tentar resolver antes de dar o play nos vídeos, tanto nesse. Claro, estou avisando um pouquinho tarde, sim, mas também isso vale para o outro, tá? Eu vou ficando por aqui, mas antes deixo a dica de sempre, tá? Segue a gente lá no TikTok, no Instagram e no Twitter, @Renologia para as 3 redes, porque eu sempre tô postando lá alguma coisa interessante, um videozinho rápido de dica, ou uma imagem, essas imagens aqui que eu preparo para o canal. Então, sempre tem mais um materialzinho extra para você nessas redes sociais, tá bom? Deixo aqui meu grande beijo a todos e a todas, e até a próxima!